Opa, tranquilo? Bom, peço perdão pelo meu sumiço. Meu celular acabou caindo no chão e isso impediu com que eu gravasse vídeos, pois o áudio também dele ficou danificado. Mas, bom, foi só pra justificar meu sumiço aqui mesmo. Mas sem mais delongas, vamos pra... Todo mundo tá aqui, né? Bom, o texto que eu irei ler eu- aqui agora se encontra em dois lugares da palavra. Em Mateus 4:4 e em Deuteronômio 8:3. Eu irei ler em Deuteronômio, mas não tem diferença. O texto que eu vou ler se encontra nos dois lugares. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os tentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Bom, essa palavra vem a mim no meu devocional, porque eu vou ser bem sincero aqui, né? Não tem porque eu mentir. Eu sou muito de ler a Bíblia, muito, muito, muito. Todo dia estou lendo a Bíblia. Mas tem um grande problema na oração, onde eu passo apenas 5 minutos de oração às vezes, né? Tô melhorando, pela glória de Deus. Mas quando essa exortação me veio, eu tinha muito problema em passar muito tempo assim orando. E Deus me enviou em Mateus 4:4. E aí, o que acontece? E, e ele me colocou, tipo, ele me fez pensar: nossa, eu leio tanta Bíblia, mas oro tão pouco tempo, né? A oração é uma conversa com Deus, um pouco, né? E aqui ele me mostrou isso. E isso me deixou pensante, né? Me deixou pensando. O meu líder, né, sempre falou, gente, o que é mais importante? Ele sempre fala, gente, o que é mais importante? A palavra ou a oração? E todo mundo fica aquela cara de, os dois não são importantes? E ele fala, né, os dois são importantes, iguais. Não tem o mais importante e o menos importante. Da mesma forma que você tem que ler a palavra, você tem que orar também, né? E essa palavra que Deus me enviou, fala exatamente sobre isso, né? O que seria o pão aqui? A Bíblia. Temos que ler a Bíblia, mas não somente disso, mas também de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E o que seria essa palavra? A oração. Um completa o outro. Entende que um não vive sem outro? Sabe aquela música que todo mundo canta? É, Piu-piu sem furajola. E exatamente isso. Perdão pela expressão, mas é uma mensagem de entender. Um não fica sem o outro. Os dois andam juntos, né? É, no passado, mas nem tanto nessa geração, infelizmente, mas muito no passado, quando a gente pensava em crentes, em cristãos, a gente pensa o quê? Em pessoas que leem a Bíblia e oram. Mas principalmente oram. Eu, pelo menos, quando penso em cristãos, quando eu pensava em servo de Cristo, em cristãos, eu pensava, nossa, uma pessoa que ora. Se você procurar cristão na internet, vai aparecer alguém de joelho, porque vive de oração, né? E a gente percebe que esse costume tem sido deixado de lado. Ai, eu vou ler a Bíblia porque isso, isso, isso. Mas sem oração, não, não vai. Eu posso ler a Bíblia sem oração e receber alguma coisa, eu posso. Mas com oração, digamos assim, que o pacote vem completo. E, infelizmente, isso vem acontecido com muita mais frequência. Não temos orado muito pouco, orado bem menos do que deveríamos orar. Temos que entender que devemos orar mais. E não somente, então devemos deixar a palavra de lado e orar mais. Não, mas os dois por igual. Não podemos, né? Da mesma forma que a Bíblia é o nosso pão, sacia nossa alma, a palavra, que seria aqui no caso a oração, também. Entendemos isso? Que um não vive sem o outro. A gente tem que voltar ao seu costume. A gente fala muito sobre avivamento, mas sim voltar aos primeiros costumes, aos primeiros, como posso dizer, ao primeiro amor, podemos dizer assim. Que é muito normal. Lembra quando, não sei se você não é berço evangélico, você se converteu, mas lembra quando você se converteu a Cristo? E você sentia aquele Espírito Santo. Você fechava a porta do seu quarto e começava a orar, orar, orar. E ficava ali sem tempo, sem limite de tempo, porque era um tempo muito gostoso. Você sentia que poderia ficar ali o dia inteiro. Pelo menos foi assim comigo. E a gente, conforme foi passando o tempo, a gente vai perdendo esse costume de passar mais tempo de joelhos, né?
A gente quer, aí eu me aprofundar mais em teologia, nisso, e se esquece da oração, a base de tudo isso, né? A gente percebe que todas as pessoas, né, que passaram por grandes histórias da Bíblia oraram, né? E eu posso citar que Moisés vivia em oração com o Senhor, subia ao monte para orar, né? E a gente percebe isso. A oração sempre esteve inclusa em tudo, em personagens da Bíblia. Jesus orou. Jesus orou no Getsemane, né? E percebe que a oração também não é somente algo assim, tô bem, vou orar. Ai, tô mal, vou orar, não. Jesus orou quando estava angustiado. Mas também devemos orar quando estamos felizes, agradecendo ao Senhor. Nós temos costume de, às vezes, ou quando a gente ora mais, é por passar momentos difíceis, de dificuldade, momentos em que a gente fala, aí, tá, como eu vou fazer isso agora e agora? Eu já fiz de tudo. Ah, vou recorrer a Deus. A gente sempre deixa Deus por última opção. E eu falo por mim também. Não tem um problema, eu falo, o que eu vou fazer agora? Eu corro atrás disso, não consigo, corro atrás disso, não consigo. Eu lembro, eu tenho um Deus. E corro pro joelho e ele resolve. Mesmo assim, ele é sempre a nossa última opção. A gente repara isso. Temos que voltar a orar mais, nos santificarmos mais, porque é aquilo, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. A oração nos ajuda. Tem uma música que eu ouço, né? Que ela fala bem o seguinte, né? Não lembro se é no final, no começo, mas no final da música ela fala assim: na oração é um dos momentos mais gostosos que você tem com Deus. Quando você está ali realmente com fé, de joelhos ali, mas quebrantado com o Senhor, crendo que existe um Deus que está te ouvindo, porque é ali que tem que vem o que tem que vir, sai o que tem que sair, e muita mais coisa que somente pela oração acontece. Percebe como isso é lindo? Isso é maravilhoso. Veio muito mais coisa que só pela oração pode vir. Daniel foi preso por orar. Daniel foi jogado na cova dos leões por orar. Teve um decreto, né? Quem já leu a história de Daniel, né? Sabe que teve um decreto. Ele falou, não vai poder mais orar. Daniel orou. Foi jogado na cova dos leões. E os leões não comeram. E não devoraram, né? Dormiram, né? E para isso, como é lindo, como é maravilhoso. O poder da oração, temos que voltar a orar mais. Não deixando a palavra de lado, mas orando incessantemente, né? Paulo, Paulo pede aos Tessalonicenses, não lembro se na primeira carta ou na segunda, né? Mas ele pede, orem por nós. Orem. A base de oração é incrível. Como tudo, muitas coisas estão na base de oração. Para nos melhorarmos, temos que orar mais. Para realizar nossos sonhos, né? Realizarmos nossos sonhos, temos que orar mais. E tudo muito mais do que fazemos. É, é isso. Foi isso que Deus me exortou naquele devocional. É orar mais, porque um não vive sem o outro. Devemos orar bem mais do que já oramos. Se você orar 5 minutos, comece a orar 10, 15, 20, não sei, mas tudo que você entregar pro Senhor é pouco. Então, faça o seu máximo, porque isso conta pra Ele. Bom, obrigado por ficar aqui até comigo. Sou grato de verdade que você possa ser edificado. Bom, se você ficou até aqui, eu espero que você pelo menos deixe um like, se inscreva no canal. E obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês e seguimos como Bereanos. Eu sou o Caio e agora sim, seguimos como Bereanos. Valeu.